Oi, 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 caímos. Caiu a conexão. Vamos ver se a gente consegue. Deu tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Legal. Tá ótimo. Tá dando para escutar bem? Bom, fora o processo de cidadania feito no consulado e aquele feito no comune, também tem a modalidade, digamos assim, do processo de cidadania judicial. O processo judicial, digamos que ele é o mais flexível, pelo menos até agora, com relação aos erros nas certidões, tá? Mesmo que tenha um errinho lá, um errinho aqui, tal, o importante para o processo judicial é que fique clara a identidade da pessoa. Assim, naquele exemplo de Giuseppe Rossi, que nasceu na Itália e se casou José Rossi no Brasil, é importante que fique claro que se trata da mesma pessoa. Caso contrário, o juiz ele vai ter dúvida se o Giuseppe, que nasceu na Itália, e o José, que casou no Brasil, são a mesma pessoa. E isso pode influenciar na questão da transmissão, porque se ele acha que, se ele ficou com dúvida se uma pessoa, se não é da mesma pessoa, ele não vai poder conceder o reconhecimento da cidadania, certo? No máximo não, né? A decisão é sempre do juiz, mas geralmente eles pedem para apresentar documentos adicionais quando isso acontece. E o mesmo também poderia acontecer no consulado e no comune, mas, como eu falei anteriormente, eles são mais rígidos com relação à documentação, tá? Do que a via judicial. Olha, o que eu teria para dizer para as pessoas que estão fazendo o processo de cidadania agora, estão preparando essa documentação sozinhas ou com a ajuda de algum escritório, de algum profissional, se informem, né? Se informem para ver se é uma coisa que pode dar problema, planejem a viagem de vocês ou planejem esse projeto de cidadania, seja ele através do consulado, seja ele por via judicial, e na dúvida, retifica, né? Como que é feita a retificação, né? Eu acabei não falando sobre isso. A retificação, que na verdade é a correção do dado que está errado, da informação que está errada no registro, ela pode ser feita tanto por via administrativa, através do cartório, quanto por via judicial. Então, assim, se você tem um erro na certidão, vai depender do erro, tá? Não tem como te dizer se o cartório vai aceitar ou não. E é ele que vai poder te dizer se dá para fazer por via administrativa, diretamente com eles, ou vai ter que contratar um advogado e fazer por via judicial aí no Brasil. Vai depender desse erro, então. Você vai ter que entrar em contato com o cartório onde está o registro que você quer, que você precisa arrumar, e vai conversar com eles. E se por acaso eles falarem não dá para fazer por via administrativa, aí você vai ter que fazer por via judicial, não tem outro jeito, tá? Para se corrigir erros relacionados ao nome do italiano, você provavelmente vai precisar apresentar documentos que comprovem que o nome dele é X e não é Y. Muito provavelmente você vai ter que ter uma certidão de nascimento dele original, e essa certidão tem que estar apostilada, porque o documento, para ele ter validade no exterior, nesse caso, documento italiano para ter validade no Brasil, ele precisa passar por uma legalização, que nesse caso é a apostila. A apostila aqui na Itália, ela é feita na prefeitura. É um pouquinho mais chatinho de se conseguir. Diferente do Brasil, que
o próprio cartório, e qualquer cartório poderia apostilar desde que seja habilitado para isso. Na Itália, não. Dependendo do comune onde foi emitida a certidão de nascimento, casamento, aquilo que for, você precisa ir na prefeitura referente àquele comune, tá? Então, meio que a certidão fica meio que viajando, assim, de cidade em cidade. Mas não é impossível, é simples, só é um pouquinho burocrático para obter isso daí. E muito provavelmente você vai precisar disso para fazer essa correção no Brasil. Você também vai precisar traduzir o documento do italiano para o português. E no caso do Brasil, o Brasil só aceita traduções feitas dentro do Brasil, por um tradutor juramentado brasileiro. Tá? Brasileiro que eu digo, não de nacionalidade, mas que faz parte do elenco dos tradutores do Brasil. Tá? No site da Junta Comercial de cada estado, geralmente tem uma lista desses profissionais que você pode ter acesso e contatar diretamente para pedir um orçamento da tradução. Isso vale também para as outras para as traduções da documentação da cidadania, tá? É a mesma coisa que você vai fazer. Só que nesse caso específico que a gente está comentando, a gente está falando de uma tradução do italiano para o português, tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu tô vendo que as coisas estão subindo, eu não consigo acompanhar tudo, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode-se utilizar a certidão italiana para retificar documento brasileiro emitido incorretamente? Sim, se você... Foi aquele exemplo que eu dei, né? Se você tem que corrigir o nome do italiano no Brasil, numa certidão de casamento, ou do filho do italiano, vamos supor, você vai ter que comprovar que o nome dele é aquele. E é a certidão de nascimento italiana que vai comprovar isso. Preciso retificar só o nome do meu antepassado? Não, Douglas, você vai ter que verificar o caso concreto, porque o importante da documentação é que as informações coincidam. Geralmente, os erros mais frequentes das certidões dizem respeito às certidões mais antigas, aquela de casamento do italiano, nascimento do filho do italiano, que geralmente foi feito, o registro foi feito em 1900 ou 1890, alguma coisa. E naquela época, né, às vezes o cartorário não tinha nem um padrão de língua portuguesa bom o suficiente para fazer o registro. Tanto é que, olhando muitas certidões, você vê que tem erros grotescos, né, de português. E também naquela época se usava muito fazer o registro através da declaração da pessoa. Né? Então, o italiano ia lá e falava o sobrenome dele e era registrado do jeito que o cartorário entendia. E é justamente esse o maior problema dos nomes errados dos italianos que acontece nas certidões, porque sonoramente parece que é um nome bem parecido, mas você vai ver que está escrito completamente errado. E isso pode dar problema dependendo do processo que você vai fazer, né? Mas também você tem que olhar as demais certidões, porque se é o pai que transmite a cidadania para o filho e na certidão de nascimento do filho o nome do pai está incorreto, como que você vai provar que aquele filho ali é realmente filho daquele pai? Daiane, mas é óbvio, todas as informações batem. O nome dos avós estão corretos. É impossível dizer que não é a mesma pessoa. Também acho. Mas não sou eu que decido e nem você. É o oficial de Estado Civil, para quem faz no comune, é a autoridade consular, para quem faz no consulado, ou o juiz, para quem faz por via judicial. A gente depende disso.
Tem muitos erros que foram os próprios cartórios que erraram, Rodolfo disse. É verdade, Rodolfo, é bem isso mesmo. Ah, pode acontecer também, peraí, agora que eu lembrei. Não é muito frequente, mas tem com uma certa frequência. Quando existe, quando você tem que retificar a retificação, no sentido de que estava errado. Aí um familiar lá em 1900 e bolinha fez o processo dele e retificou aquilo, mas retificou errado. Ficou ainda errado. E você pegou a certidão do italiano, nesse caso, e o nome dele não é aquele. E você tem que corrigir a correção. É assim mesmo? É assim mesmo. E você precisa comprovar que o nome correto é aquele. É um problema, mas já aconteceu. Não é tão raro acontecer, mas também, por sorte, não é muito frequente. Deixa eu ver aqui. Processo judicial tem uma estimativa de tempo? Não. Mas vamos dizer que os últimos processos têm demorado aproximadamente uns 24 meses, tá? Vai depender do caso específico, vai depender do juiz, da rapidez do juiz, vai depender de vários fatores. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui embaixo. Sobre o declarante, você poderia falar sobre isso? É verdade. Essa questão do declarante. Se o italiano não for o declarante, como fazer? Os pais não eram casados e o pai faleceu? Isso também é um problema. Porque assim, qual que é o problema dessa declaração que a Shirley está dizendo? Vou dar o caso concreto para ficar mais fácil de explicar, tá? O italiano, ele nasceu na Itália, depois casou no Brasil e teve um filho no Brasil. Aí, ele não foi o declarante da certidão, mas foi um terceiro. Vamos supor que foi o compadre dele, que foi lá no cartório e disse que o Juninho é filho desse italiano e da esposa dele. Como é que fica nesse sentido? É um problema, tá? O consulado geralmente não aceita isso. O comune, dependendo da domestiqueza, vamos chamar assim, do oficial do Estado Civil com processos de cidadania, talvez aceite. Mas talvez não. Via judicial, às vezes passa. Às vezes não, geralmente passa, tá? Geralmente passa isso daí. Porque a questão é que fica a dúvida com relação à filiação. Porque se não foi o italiano que fez a declaração do filho, você não consegue comprovar que o Juninho é filho do italiano, certo? E daí você pode ter uma interpretação nesse sentido. Você poderia eventualmente apresentar documentos adicionais que ajudariam a comprovar isso daí. Mas como que você vai comprovar? Não tem como comprovar assim, não tem como modificar juridicamente a coisa, porque a gente está falando de uma filiação 100 anos atrás, né? Tanto o pai quanto o filho, quanto o neto, às vezes já até faleceram. E daí é muito complicado. Quando isso acontece no pezinho da árvore, vamos supor que é o pai ou o avô do requerente, que são pessoas ainda vivas, dá para fazer uma declaração no cartório e aí você resolve a coisa. Mas nesse exemplo que a Shirley falou, não tem muito que possa fazer. Tem alguns documentos adicionais que às vezes a gente até menciona para ver se a pessoa consegue contatar o cartório, obter esses documentos que ajudariam a comprovar a filiação, que é, por exemplo, na habilitação do casamento, às vezes esse familiar, né, da transmissão, ele foi... os pais tiveram que autorizar o casamento, porque ele tinha 16 anos na época, vamos supor. Então, na habilitação do casamento, às vezes você tem alguma declaração e você consegue comprovar alguma coisa
que aquele era o pai da pessoa. Mas é uma coisa ainda muito volátil. Daí, o que acontece se o consulado negar a minha cidadania com base nisso? Dá para fazer recurso judicial. E aí é o juiz que vai decidir, tá ok? Mas é sempre bom, além da documentação que já foi juntada no consulado, nesse caso, juntar documentos adicionais para comprovar isso daí, que um dos documentos é esse. Outro documento que poderia ser utilizado para ajudar a comprovar a filiação é a certidão de óbito do italiano, onde está citando que ele deixou filho ciclano, beltrano, né? Mas é uma certidão de óbito, e toda certidão de óbito foi feita por uma declaração de terceiro também. Então, Chile tem que ir um pouco na sorte mesmo, né? Não tem muito que se possa fazer nesse sentido. Eu acho que eu li todas as perguntas. Aqui, Douglas. Marcandali para Marcondelli. É necessário alterar? Eu acho que sim, porque modifica o sobrenome, né? Modifica o sobrenome. Vai depender do oficial de Estado Civil. Mas eu acho melhor corrigir isso daí. Tem como adicionar o sobrenome do italiano ao meu após a obtenção da cidadania? Tem. Várias pessoas já perguntaram isso. Eu não sei qual que é a real necessidade de fazer isso. A pessoa pode achar que é mais uma questão de... Poxa vida, né? Eu adoraria ter aquele sobrenome do meu antepassado. Uma questão mais de sentimental. Dá pra fazer sim, tá? E você pode até fazer isso. Se você reside no Brasil, você pode primeiro fazer... no Brasil e depois reconhecer aqui, fazer a transcrição disso aqui, ou você faz aqui na Itália. Não é uma coisa muito comum, tá? Mas dá pra fazer. Bom, deixa eu voltar. Eu acho que eu vi todas. Minha querida advogada, a Quirico não solta a nossa sentença já faz 4 meses. Ela não tem um prazo máximo. Então, tem que aguardar. Olha, a questão é que todos os processos, eles estão um pouquinho atrasados. Não é só a questão da sentença. Hoje, eu não queria entrar muito no mérito disso aqui, porque é uma coisa que causa bastante... Né, as pessoas elas debatem, isso causa bastante agitação nos fóruns da vida. Mas o que acontece? O que está acontecendo hoje? Tem muito processo. Essa vara que é ditiotésima, né, a vara especial, tá com muito processo. Inclusive, tem muito processo que foi protocolado no início do ano que ainda nem saiu a designação do juiz. Olha, a gente está quase chegando em junho, né? Amanhã é junho. E o que acontece? Não se sabe. Eles dizem que eles estão com muito trabalho acumulado e que tem pouco funcionário. E é verdade. Mas também dizem por aí nos corredores da vida, né, do tribunal, que parece que vão entrar novos juízes, vão ser designados para essa vara. O que é uma coisa positiva, porque daí vai distribuir um pouco o trabalho e a coisa vai andar mais rápido. E para evitar de designar os juízes agora, entre estes que estão aqui, né, que fazem parte da vara, para depois substituir o juiz, é um problema fazer isso depois, eu acho, porque daí modifica a data de audiência, é melhor não fazer isso. Então, eu acredito que eles estão segurando um pouquinho por uma questão da entrada desses novos juízes, né? Porque daí se distribui levando em consideração esses novos que já entraram. Não sei. Não é nada oficial isso daí. Isso são as conversas que a gente ouve nos corredores da vida, tá? Que fique claro isso. Deixa eu ver.
O bisavô do meu esposo também registrou o avô dele no Brasil. Mas já conseguiram 3 cidadanias na família. E o meu esposo chegou hoje na Itália para iniciar o processo dele. Ai, tomara que dê tudo certo, vamos torcer. Pensamento positivo, Sandra. Meu avô nasceu no Brasil e depois meu bisavô registrou na Itália. O processo começa pelo bisavô ou pelo avô? Meu avô nasceu no Brasil e depois meu bisavô registrou na Itália. Começa com o bisavô, tá? Para deixar bem comprovado isso daí. Junta a certidão de nascimento do bisavô, casamento do bisavô e nascimento do avô. Você pode começar sempre... É sempre melhor dar um passo para trás e apresentar mais documentos do que o necessário do que apresentar menos documentos, certo? Então, é melhor fazer dessa forma. Sou neto de italiano. Gente, eu preciso encerrar isso daqui. Vou ler mais vou responder mais essa pergunta. E se vocês tiverem mais perguntas, manda pra mim que eu vou respondendo vocês devagarinho, tá bom? Sou neto de italiano. Meu avô materno veio da Itália com 11 anos. Mais tarde, casou-se no Brasil. Como faço para ter direito à cidadania e quanto ficaria isso? Ah, tá. Sou neto de... Bom, para conseguir a cidadania, você precisa comprovar que você tem um ascendente italiano. E daí, se você é neto de italiano, você vai ter que achar a certidão de nascimento dele, casamento dele, óbito, dependendo do processo que você for fazer, tá? Se for judicial, não precisa. Se for administrativo, sim. E dos demais descendentes em linha reta. Nossa, tem bastante coisa. Eu vou respondendo, então, essas perguntas através ou dos stories, mais tarde. Tudo que eu ver aqui que vocês colocaram que eu não respondi. E se tiver alguma outra dúvida, vocês encaminhem para mim, que daí eu vou respondendo e dependendo da pergunta, eu também divulgo ali nos stories. E a gente vai respondendo dessa forma, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês. É um argumento um pouquinho delicado, porque não existe uma regra, como eu falei. Vai um pouco a épocas, né? Uma época eles costumam exigir certas coisas, depois mudam os anos e eles começam a exigir outras coisas. Então, vai um pouco a feeling. Veja aquilo. Se vocês acharem que, ficarem com aquela sensação de insegurança, tô indo pra Itália, tô fazendo meu processo, tô investindo um dinheirão nisso e será que isso pode dar errado? Retifiquem, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Um beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.